Flexão de braço é a mesma coisa que flexão de ombro. Então, não se esqueçam. Eu já falei e repito. Ombro, cotovelo e punho. Braço, antebraço e mão. Quando você fala um movimento de um segmento, ou você utiliza a articulação ou o segmento que está sendo trabalhado. Então, uma flexão de braço não é esse movimento. Esse é flexão de cotovelo ou de antebraço. Flexão de braço seria o mesmo que flexão de ombro. Esse movimento, a articulação sendo movimentada. Veja que o cotovelo está parado. O cotovelo não mexe, está movimentando aqui. Então, é flexão de ombro ou flexão de braço. Quem é que executa esse movimento? Quem é o agonista? A pergunta é a seguinte: assinale a opção que indique um dos principais músculos do membro superior para o movimento de flexão do braço. Então, flexão do braço é o músculo que tem que passar sobre o ombro. Poderia ser o deltoide, por exemplo? Claro que poderia. Ele é um importante músculo para flexão do ombro, flexão do braço. Só que eu não tenho a opção deltoide. Então, não tendo a opção deltoide, eu vou para onde? Eu vou para o tríceps. O tríceps nem flexor ele é. Se a gente olhar a imagem aqui, o tríceps braquial, o tríceps do braço, ele está numa vista posterior. Então, o tríceps está na parte posterior do braço. Ele não é um flexor de braço, ele é um extensor de braço. Ele é um extensor de braço, porque ele está na parte de trás. Assim como o extensor dos dedos, que nem no ombro ele está. O extensor dos dedos, ele tem o seu movimento principal nos dedos. Então, são músculos que estão posteriores no antebraço. Ele vai executar, né, o seu movimento em região de punho e até os dedos. Então, não tem absolutamente nada a ver extensor de dedos com flexão de braço. Olha só a distância, quanto é divergente, né, esses músculos. E aí a gente chegou no bíceps braquial, braquial e coracobraquial. Queria falar do braquial primeiro. O braquial, ele é um músculo que ele é exclusivamente flexor de cotovelo. Já deu para entender, né? Então, quando a gente vê aqui por baixo do bíceps braquial, né, um músculo que vem do braço até a tuberosidade da ulna, esse músculo, ele faz somente a flexão de cotovelo. Ele não tem ligação nenhuma com o ombro. Então, ele jamais pode ser um flexor de braço. Ele é um flexor de antebraço. Fiquem atentos a isso. E aí me restou quem? O bíceps braquial e o coracobraquial. O bíceps braquial, ele é um flexor de ombro? Ah, sim, claro que ele é. Porque ele é um músculo biarticular. Ele tem função no ombro e tem função no cotovelo. Ombro e cotovelo. Porém, o músculo biarticular, ele tem a sua função principal sempre na articulação distal que ele cruzar. Então, a função principal do bíceps, lógico que não é o ombro, ele é um músculo acessório no ombro, ele ajuda no ombro. Mas longe de ser o músculo principal ali. A principal função do bíceps, cotovelo, flexão e o movimento de supinação do cotovelo. Ele faz a flexão do ombro, do braço? Faz. Só que, se comparado ao músculo que está apenas nessa região, o músculo que vai do processo coracoide, coraco, para o braço, braquial, esse sim é um músculo que a gente vai ver ele bem aqui, ó. Acompanhe o cursor do mouse. Do processo coracoide ao braço. Então, esse músculo que está aqui na parte da frente, numa visão anterior, tá vendo? Esse músculo aqui, ele é um músculo importantíssimo para o movimento de flexão do braço ou flexão de ombro.
Por quê? Porque ele é um músculo uniarticular, porque ele está à frente do ombro. Se ele está à frente do ombro, ele é um flexor. Se ele está só nessa articulação, toda a função dele está centrada nessa articulação. Ele não divide a sua função com outras articulações. Ele é exclusivo ali. Assim como o braquial é exclusivo no cotovelo, o côraco braquial, ele é exclusivo no ombro. Então, tudo isso a gente precisa ficar extremamente atento. O músculo, qual o tamanho do músculo, qual a dedicação dele exclusivamente para uma articulação. Se ele é biarticular, a função dele é sempre distalmente, a principal função dele. Proximalmente, ele pode até ajudar, como o bíceps ajuda no ombro, mas função principal, distal. Então, a resposta certa para essa questão é o músculo côraco braquial. A alternativa é